Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química e nosso tema de hoje é ligações químicas. Para entender ligações químicas, primeiro nós precisamos entender por que os átomos se ligam. Então, o que é ligação química? Ligação química é a união de átomos. Eu tenho um átomo A se ligando a um átomo B, ou um átomo A, B e C se ligando entre si e assim sucessivamente. Mas por que os átomos eles se ligam? A resposta dessa pergunta é: os átomos se ligam para adquirir uma coisa em química chamada de estabilidade química. Nós sabemos que na química, que na ciência, tudo tende para um estado de menor energia, que tudo na natureza tende a um estado de menor energia. Então nós, do campo científico da química, da ciência em geral, nós partimos desse princípio para explicar muitos fenômenos que acontecem na natureza. E um desses fenômenos é o processo de formação da união entre átomos, que a gente vai chamar isso de ligação química. Então, o que eles fizeram para estudar a ligação química? Primeiro, eles perceberam o seguinte: eles perceberam que os gases nobres, que são os elementos do grupo 18 da tabela periódica, ou também da família 8A da tabela periódica, são grupos, o último grupo periódico da tabela. Eles perceberam o quê? Que esses elementos, esses átomos, dificilmente faziam ligações químicas, que não existia na natureza ligações químicas entre átomos desses gases nobres. E por isso que eles são chamados de gases nobres. E aí eles foram estudar e tentar entender o porquê que esses elementos, normalmente eles não reagem, só vai reagir em condições específicas. Eles perceberam o quê? Que esses elementos químicos, que esses átomos, eles possuem a sua configuração eletrônica, a sua distribuição eletrônica, no último nível de valência, totalmente preenchido. O que é isso? Por exemplo, o gás hélio, ele está na primeira camada. E a primeira camada eletrônica, a camada K, ela tem uma quantidade máxima de 2 elétrons. O hélio tem 2 elétrons, ou seja, o hélio já tem a sua camada eletrônica, a sua última camada, totalmente preenchida. Então o hélio é um gás inerte, ele não reage com outros átomos. Da mesma maneira, o neônio, porém o neônio vai ter 8 elétrons na sua última camada, o argônio vai ter 8, e assim sucessivamente aqui vai ter 8 elétrons na sua última camada, sendo, portanto, pouco reativos, ou seja, eles já estão estáveis, eles não precisam necessariamente fazer ligação química. Porém, os outros átomos da tabela periódica, eles dificilmente são encontrados sozinhos. Ele já vai ter um comportamento oposto ao dos gases nobres. Eles vão aparecer ou na forma de íons, ou vão aparecer uns ligados aos outros. Então eles entenderam que os átomos se ligam para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre. Porque adquirindo configuração de um gás nobre, eles vão ter estabilidade química, eles vão ficar no estado de menor energia e, portanto, maior estabilidade. A partir disso, eles determinaram a teoria do octeto. O que a teoria do octeto estabelece? Resumidamente falando, a teoria do octeto diz que os átomos se ligam para ter configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons aonde? Na sua última camada. Porque se ele tiver 8 elétrons, eles vão estar estáveis. Então os outros átomos se ligam para obedecer à teoria do octeto, ou seja, se ligam para ter 8 elétrons na camada de valência. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nós vamos pegar o composto iônico, que é um composto bem conhecido de todos nós, que é o cloreto de sódio. Fórmula química NaCl. Vamos entender a formação do sal NaCl, vamos entender como é que eles se formam. Para fazer isso, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio e nós vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Vamos lá? Sódio, ele tem 11 elétrons. Pode acompanhar na tabela periódica, ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Vamos lá? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Vamos conferir?
2 elétrons mais 2, 4 mais 6, 10 mais 1, 11. Exatamente a quantidade de elétrons que o sódio tem. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica para o átomo de cloro. Cl, número atômico 17, significa que tem 17 prótons, tem 17 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Vou colocar essa última camada aqui de vermelho para que a gente possa identificar melhor. 3s2 e 3p5. Aqui vai dar 19 elétrons, tranquilo? Essa camada que eu coloquei de vermelho, a gente chama em química de camada de valência, CV. O que é a CV? É a camada de valência, é a última camada eletrônica, tranquilo? Olha só. O sódio ele tem um elétron na sua camada de valência. E o que é que diz a teoria do octeto? Que os átomos buscam ter 8 elétrons, ou seja, ter estabilidade. O cloro tem 7 elétrons, ou seja, para chegar em 8 ele precisa de 1. O sódio, para chegar em 8 ele precisa ganhar 7. Mas concorda comigo que é muito difícil o sódio ganhar 7 elétrons? E perceba comigo também aqui no quadro. Se ao invés dele ganhar os 7 elétrons, ele perder 1, se ele perdesse 1 elétron aqui, esse subnível vai ficar vazio. Ele vai passar a ter quantos? Vai passar a ter 8 elétrons, formando agora o cátion do sódio, Na+, porque ele perdeu um elétron. Aqui. Quando ele perdeu um elétron, ele ficou com quantos? Com 8. 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Agora olha para o cloro. Olha para o cloro. É mais fácil o cloro perder o 7 para ficar com 8 ou ganhar 1 para também ficar com 8? É mais fácil o cloro ganhar 1. Se ele ganha um elétron, ele forma um ânion, Cl-, e vai ganhar um elétron onde? No subnível P, que cabe 6 elétrons, e aqui só está com 5. Então formou aqui. Depois que o sódio perdeu um elétron, ele ficou com 8 na sua última camada. A última camada passou a ser na camada 2, na camada L, camada K, camada L. Já o cloro não, o cloro recebeu um elétron e ficou também com 8 elétrons. Também obedeceu à teoria do octeto. Olha só que interessante a formação do cloreto de sódio. O sódio estava doido para dar um elétron. O cloro estava doido para receber o elétron. Olha só, o sódio ele dá um elétron para o cloro. Depois que eles fazem isso, ambos adquirem estabilidade química, ou seja, ambos adquirem 8 elétrons na camada de valência, passando a obedecer à teoria do octeto. Depois que eles fazem isso, o sódio forma o cátion Na+, e o cloro forma o Cl-, acontecendo o que aqui? Acontecendo a atração eletrostática. Na+, cátion, vai atrair o ânion Cl-, formando o composto NaCl, cloreto de sódio, nosso querido sal de cozinha. A maior parte do sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. E a gente entendeu a formação de uma ligação química. Como é que acontece essa ligação química? Como é que os átomos se ligam? E por que eles se ligam? Tranquilo? Até aí? Na ligação que a gente acabou de fazer, aconteceu o quê? Aconteceu uma transferência de elétrons. Por que aconteceu a transferência de elétrons? O sódio estava querendo dar um elétron para ficar com 8 na sua última camada. O cloro estava querendo receber 1. Quando eles fizeram isso, aconteceu o quê? Uma transferência de elétrons. Então, olha só, na ligação química iônica, por que iônica? Porque vai formar íons. Na+, Cl-, vai acontecer entre quem? Vai acontecer entre um metal e um ametal. Vai ser sempre assim? Vai. A ligação química iônica acontece entre um metal e acontece entre um ametal. Professor, e na tabela periódica, quem é metal e quem é ametal? Vou mostrar agora para vocês. Nós temos aqui a nossa tabela periódica. Nós podemos perceber o seguinte, que dessa linha preta para cá, todo mundo é metal. Esses que estão de verdes aqui são ametais e esses aqui são os gases nobres, tranquilo? Então a ligação iônica vai acontecer entre quem? Vai acontecer entre metais
que são os caras que estão do lado de cá, e um ametal, que são esses caras aqui. Tranquilo? Na ligação iônica acontece o quê? Acontece uma transferência de elétrons. O metal vai dar elétrons para quem? Para o ametal. O metal tá doido para perder elétrons e ficar com a sua configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons. O ametal não. O ametal tá doido para receber. Então, o metal vai dar elétrons para o ametal. Depois que eles fazem isso, ambos ficam com 8 elétrons, ficando estáveis após fazerem ligação química do tipo iônica. Outra forma de representar a formação da ligação iônica entre o sódio e o cloro é da seguinte forma. O sódio ele é da família 1A, ou do grupo 1 da tabela periódica. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron na sua camada de valência. Posso representar esse 1 elétron por esse pontinho aqui. O cloro não. O cloro é da família 7A. Se ele é da família 7A, ou do grupo 17, ele tem 7 elétrons na sua última camada. 7 elétrons na camada de valência, que eu vou representar aqui por pontinhos. Tranquilo? 7 elétrons aqui. O que aconteceu? O sódio precisava perder esse 1 elétron para ficar com 8. O cloro precisava receber um elétron para também ficar com 8. O sódio ele dá o elétron para o cloro. Depois que ele faz isso, ele fica com 8, formando um cátion. Ele vai passar a ter 8 elétrons, formando um cátion. E o cloro ele vai receber. Então o cloro vai ficar agora com 8, sendo que um elétron veio de quem? Um elétron veio do sódio, formando íon cloreto. Tranquilo? Forma também de representar Na+, Cl-. A atração eletrostática vai formar quem? Vai formar o composto NaCl. Características do composto iônico. Característica de uma ligação iônica. Na ligação iônica, pessoal, vai formar retículo cristalino. O que é um retículo cristalino? É a forma que esses cátions e ânions vão se organizar na molécula, vão se organizar na estrutura. Então, eles vão formar um composto iônico que vai ter um arranjo cristalino, que a gente chama também em química de retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? É a organização desses cátions e ânions no espaço. Esse retículo cristalino vai conferir à ligação iônica a seguinte propriedade. A ligação iônica ela vai ser uma ligação forte, e sendo uma ligação forte, ela vai ter um alto ponto de fusão e vai ter um alto ponto de ebulição. Ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, passagem do líquido para o vapor. Então, por que vai ter um alto ponto de fusão e ebulição? Porque vai formar um retículo cristalino que vai conferir a essa estrutura iônica, a esse composto iônico, uma ligação forte, difícil de ser quebrada. Se eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, qual vai ser o estado físico dele à temperatura ambiente? Vai ser sólidos. Então, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Por que são sólidos? Porque possuem alto ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, o cloreto de sódio ele vai ter um alto ponto de fusão e vai ter também um alto ponto de ebulição. Ponto de fusão cerca de 800 graus e ponto de ebulição cerca de 1400 graus. Vai ter altos pontos de fusão. Não só o cloreto de sódio, mas como também os outros compostos iônicos. Outra característica importante da ligação iônica, dos compostos iônicos, é que eles conduzem corrente elétrica. Porém, eles só conduzem corrente elétrica ou quando estão fundidos, derretidos, ou quando estão em solução aquosa. Porque se você pega o sal de cozinha, você pega algum sal solúvel em água e joga esse sal de cozinha, ou outro sal que seja solúvel em água, o que vai acontecer? Vai quebrar essa ligação e vai formar íons. Vai formar um Na+, Cl-. Esses íons formados vão possibilitar a passagem de corrente elétrica. E a gente diz o quê? Que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Por que conduz? Porque formam íons, formam soluções eletrolíticas. Outra característica importante é que os compostos iônicos eles vão formar sempre
ligação polar. Por que vão formar a ligação polar? Vocês perceberam o quê? Que a ligação iônica é formada por um metal e um ametal. O metal ele tem baixa eletronegatividade, eles são pouco eletronegativos. Os ametais não. Os ametais são muito eletronegativos. Eles, quando estão ligados em uma ligação covalente, por exemplo, que a gente vai estudar depois, eles atraem os elétrons para próximo de si, justamente por ter uma alta eletronegatividade. Eles têm uma alta atração por elétrons. Então, como aqui os compostos iônicos são formados por uma diferença considerável de eletronegatividade, você vai ter aqui uma baixa eletronegatividade e aqui uma alta eletronegatividade, eles vão formar uma ligação polar. Por quê? Devido a essa diferença de eletronegatividade. Tanto é que a maioria dos compostos iônicos eles são solúveis em água. Por quê? Porque a água é uma molécula polar e esses compostos iônicos são também polares. Logo, a água ela vai dissolver esses compostos iônicos formando soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzem correntes elétricas. Tranquilo até aí? Continue acompanhando nossas videoaulas e na parte 2 da videoaula de ligação iônica nós vamos falar exclusivamente de como montar a fórmula de composto iônico. Te aguardo na próxima aula. Um abraço!